Tudo bem? Eu tô aqui de volta em mais uma videoaula para vocês, né? Onde nós vamos dar continuidade aqui ao, ao estudo da filosofia, né? Vamos dar continuidade à nossa revisão aí de 2020, a nossa revisão aí do primeiro ano e tal. É, no vídeo passado eu expliquei para vocês, né, sobre todo o processo que compõe o ato de filosofar, né, todo o processo que a gente, né, enquanto ser humano que vive em grupo, que vive em sociedade, né, como todo o processo que a gente elabora a partir da razão, a partir do nosso raciocínio, para entendermos questões que para nós somos questões universais, que são questões da humanidade, né? E a partir, obviamente, desse processo, é nós criarmos todo o conhecimento, todas as coisas que existem aí. Porque tudo que existe, né, é criado para dar uma resposta, para dar uma explicação sobre grandes questões que nós temos, né? E à medida em que as sociedades vão se desenvolvendo, à medida em que vai passando, né, o tempo, as gerações vão passando os séculos, enfim, o tempo vai passando, a sociedade também vai se desenvolvendo, nós, enquanto grupos humanos, vamos nos desenvolvendo e aí a gente consegue dar novas explicações, novas respostas para questões que são inerentes, né, a nós enquanto grupo social. Então, na primeira aula eu expliquei para vocês como que acontece esse processo, né? E como que o resultado desse processo é o conhecimento filosófico, né? A filosofia é uma atitude, é uma ação, e a partir daí nós produzimos conhecimento, conhecimento humano para todas as coisas, né? Mas e antes da filosofia, o que a gente tinha? Como é que o ser humano explicava o mundo, né? Como nós conseguíamos explicações para todas as coisas antes da filosofia, né? É por isso que a gente vai ver um pouquinho agora sobre a mitologia, certo? Porque antes da filosofia, os seres humanos, vivendo em sociedade, vivendo em grupos, tentavam buscar respostas para todas as coisas através da mitologia. Por isso é interessante nós entendermos um pouco sobre isso, tá bom? Bom, vamos dar uma lidinha aqui no que eu coloquei para vocês. Ó. Entre as mais antigas explicações conhecidas, encontram-se as lendas e os mitos de culturas muito antigas: egípcia, indiana, chinesa, grega, romana, asteca, maia, entre outras, e suas respectivas cosmogonias ou cosmogêneses. Isso é, exposições sobre a origem e a formação do universo. Ou seja, gente, os mitos eram o que? Narrativas, eram histórias que foram criadas para dar explicação sobre a origem e a formação do universo. E falar sobre a origem e formação do universo em filosofia é falar nessas duas palavrinhas aí, cosmogonia ou cosmogênese, ou seja, o início, a gênese significa o início do cosmos, ou seja, do universo, de todas as coisas, certo? Então, os mitos eram isso, gente, eram antigas lendas que eram utilizadas como explicações, certo? Para a origem de todas as coisas, para a origem do universo. E principalmente, tá, gente, para dar explicações sobre fenômenos naturais que aconteciam, né? O tempo todo e que acometiam os seres humanos, né? Mudanças climáticas, diferentes manifestações da natureza, né? Tudo isso sempre intrigou muito o homem, né? Os homens vivendo em grupos sempre tiveram que conviver com essas manifestações da natureza. Então, isso tudo afetava demais a convivência em grupo, afetava demais os grupos humanos, né? Então, a necessidade de entender o porquê que essas coisas aconteciam sempre foi muito grande. E a princípio existia o quê? Uma narrativa, existia uma história que era criada e era contada de geração em geração, né? Que explicava o porquê de fenômenos naturais, o porquê que as coisas aconteciam com grupos sociais, com as sociedades, certo? Então, os mitos serviam o quê? Para explicar, né? Para expor a origem e a formação do universo. Então, eram o quê? Narrativas que davam conta do que a gente chama de cosmogonia, ou seja, a origem do cosmos, a origem do universo. E dá para perceber também nesse pequeno texto aqui que os mitos eles eram criados nos diferentes grupos humanos, nas diferentes sociedades, né? Eu coloco sociedade entre aspas, gente, porque sociedade é uma palavra relativamente nova, tá? É mais fácil quando a gente pensa em termos de antiguidade, a gente pensar em grupos humanos, né? Em formações humanas, grupos e tal. E aqui tem um exemplo, né? Os mitos eles eram criados em todas as formações sociais, em todos os grupos humanos que existiam desde a ancestralidade, né?
como os egípcios, né, os indianos, os chineses. E lá nas OEs, nas orientações educacionais de vocês lá no aplicativo, no Aplix, fala um pouquinho sobre a filosofia oriental também. É interessante vocês prestarem bastante atenção naquele pedacinho lá. Por quê? A gente tem uma tendência a achar que a filosofia nasceu na Grécia, né? Como se só existisse filosofia na Grécia, mas não. A filosofia, o ato de filosofar, de pensar sobre as grandes questões humanas, está presente em todos os grupos sociais espalhados pelo mundo inteiro, em diversos momentos da história da humanidade, certo? Então não eram só os gregos que faziam filosofia, né? A gente dá muito destaque para a filosofia grega porque a nossa formação social, principalmente a brasileira, por exemplo, ela vem como uma herança, né, da formação social europeia, que também é uma herança da formação social greco-romana, né, grega, e depois, quando Grécia e Roma se tornaram um único império, greco-romana. Então, nós temos uma influência direta da filosofia grega, nós temos uma influência direta da forma de organização social e política da Grécia Antiga, porque os países da Europa Ocidental sofreram primeiro essa influência e depois com os processos de colonizações que nós fomos vivendo, inclusive o Brasil colonizado por Portugal, importou muito da filosofia, das características da Grécia e também de Roma, né? Então, isso faz com que a gente gaste um tempo maior no estudo da filosofia grega. Porém, a gente não pode cair no erro de achar que só existia filosofia na Grécia, que a Grécia foi o berço da filosofia, que só existia filosofia lá, certo? E que é a única filosofia que existe que é válida. Não. E aqui nesse parágrafo a gente já consegue perceber que desde a formação das narrativas míticas, outros povos, que não os gregos, já criavam suas próprias narrativas míticas, né? Ou seja, a necessidade de compreensão do mundo, gente, primeiro pela mitologia e depois pela filosofia, ela é universal, ela se deu em vários grupos humanos ao longo da história da humanidade. Beleza? Então, continuando aqui. Né? Ó, no caso dos gregos, um conjunto de deuses primordiais representava, segundo a narrativa mítica, o surgimento do cosmos, ou seja, do universo. Né? De acordo com o poema Teogonia, o que é teogonia, gente? Vem de gonia, né? Vem de origem, né? E Tel vem de Deus, então é como se fossem os deuses fossem o quê? O início, a explicação de todas as coisas, né? Então teogonia vem disso, né? A origem dos deuses, ou seja, os deuses como a origem de tudo o que a gente tem, de universo, de cosmos, de natureza, de terra, de tudo, certo? Então a origem dos deuses, ou seja, a origem de todas as coisas explicada pelos deuses. Porque a mitologia grega é marcada por isso, né? Primeiro existiram os deuses, e a partir dos deuses as narrativas míticas foram sendo criadas com essa intenção de explicar a origem de todas as coisas, de explicar todas as questões da humanidade naquele momento, tudo que era relevante para a gente, era explicado de forma mítica, certo? Agora, colocar os deuses como os grandes seres, né, que protagonistas, vamos dizer assim, dessas narrativas, isso é uma característica da mitologia grega, tá? E mais ainda, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que uma característica grande é que esses deuses, né, supremos, né, eles eram aliados dos homens, ou seja, existia um relacionamento entre deuses e homens. Então, essa forma de perceber, né, esse relacionamento e como as coisas aconteciam também faz parte, é uma característica da mitologia grega, tá bom? De acordo com o poema Teogonia, de Hesíodo, né, a primeira divindade teria sido o caos, ou seja, o abismo, né? Mas logo aparecem Gaia, a terra, né? E depois Tártaro, que é o mundo das trevas, o mundo subterrâneo, né? Então você tem o abismo e as trevas, ou seja, tem uma diferença aí, né? Tem Eros também, que é o amor, né? E cada uma dessas divindades vieram outras, e da união entre elas nasceram outras mais, conformando assim várias estirpes, ou seja, várias espécies, né? Vários tipos, vamos dizer assim, de deuses e deusas, heróis e heroínas, entre outras entidades. Ou seja, reparem, pensar na origem de todas as coisas é pensar no que se tem no universo, né? Então a gente tem o abismo, a gente tem a terra, a gente tem, né? Enfim, todos os elementos que compõem, vamos dizer assim, o nosso habitat, né? Então cada um desses elementos foi atribuído, a cada um deles foi atribuído um deus. E esses deuses, ao se relacionarem entre si e se relacionarem com humanos,
né, foi dando origem a essas narrativas míticas, que a princípio explicavam todas as coisas que aconteciam. Então, se tinha uma tempestade, se tinha uma praga de algum tipo de inseto que acabava com uma determinada localidade, se tinha uma doença que matava as pessoas e tal, tudo isso tinha uma explicação nesses relacionamentos estabelecidos entre deuses e homens, certo? Nessas narrativas míticas. Então, tudo era explicado pelo mito, tá bom? Vamos lá. O modo como as forças e os fenômenos da natureza e dos seres naturais estavam simbolicamente representados em seres divinos ou sobrenaturais, geralmente concebidos segundo a imagem humana, antropomorfizados. O que isso quer dizer? Parece que está muito doido, né? Vamos ler de novo aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Desse modo, as forças e os fenômenos da natureza e dos seres naturais estavam o quê? Simbolicamente representados em seres divinos ou sobrenaturais, geralmente concebidos segundo a imagem humana, antropomorfizados. A cosmogonia contida nos mitos equivalia praticamente à genealogia das deidades. Professora, mas está muito difícil esse parágrafo, cheio de palavras que a gente não entende. O que está querendo dizer aí nesse parágrafo? O seguinte, gente, que está querendo dizer aqui, ó. As forças e os fenômenos naturais, eles eram simbolizados por seres divinos e sobrenaturais, ou seja, por deuses, certo? Só que a maneira como nós, seres humanos, olhávamos para esses deuses, tá? A gente olhava para eles como se eles fossem humanos. Então não é as narrativas míticas, né? Os mitos gregos, as histórias, tá, que são contadas, não é sempre recorrente a gente perceber de falar de alguns deuses como se estivessem falando de seres humanos, de descrever a aparência desses deuses como aparência de seres humanos. Por isso que tem essa palavrinha aqui de falar que os deuses, eles tinham imagem humana, ou seja, eles eram antropomorfizados. O que é isso? Eles tinham antropo, fala de homem, tá? E morfo, fala de forma. Então aqui está dizendo o seguinte, que eram deuses sim, eram divindades, que representavam o quê? As forças da natureza, né? Os seres naturais. Porém, eles tinham forma humana. Para os gregos, todos os deuses tinham formas humanas, certo? Então, o que acontece? Tudo o que se pensava sobre os deuses, como eles sendo a origem de todas as coisas, certo? Era tentando mostrar o quê? Que eles eram o início de tudo, certo? E os deuses, nesse sentido, eles se confundiam com os homens. O que essas narrativas míticas estavam querendo dizer? Que, na verdade, esses deuses eram humanos de alguma forma, pelo menos na sua forma, ou seja, na sua aparência, certo? Então, o início eram com os deuses e esses deuses tinham formas de homem, ou seja, de alguma maneira, homens e deuses nos seus relacionamentos simbolizavam o quê? O início de todas as coisas. O início da compreensão, do entendimento sobre todas as coisas, sobre o universo, sobre o cosmos, sobre a natureza, sobre todas as coisas, certo? Olha que está falando aqui sobre genealogia, ó. Estudo da origem e história de um indivíduo em relação aos seus antepassados ou família. Por extensão, em alguns filósofos, estuda as concepções e acontecimentos que determinaram ou favoreceram a formação de certas ideias, valores ou crenças. Ou seja, nos deuses estava a explicação para a origem de todas as coisas, para as ideias, para os valores, para as crenças da época, pelos fenômenos naturais que aconteciam. Então, tudo estava ligado aos deuses, tudo estava ligado às divindades, que, não se esqueçam, tinham o quê? Forma humana. Não é à toa, gente, que os deuses tinham formas humanas, porque marcar esse relacionamento entre deuses e humanos, né, entre deuses e heróis humanos, era muito importante para estabelecer o quê? A credibilidade, vamos dizer assim, desses mitos, né? Para mostrar como que esses mitos realmente estavam, vamos dizer assim, como sendo um conhecimento válido para se entender todas as coisas, tá bom? Agora vamos ler aqui um pouquinho o significado do mito. Ó. Em seu significado original, o termo mito refere-se às narrativas e ritos tradicionais pertencentes à cultura de um povo, que utilizam elementos simbólicos para explicar a realidade e dar sentido às suas vidas. É exatamente isso, gente. Certo? São histórias, são narrativas. Tá? E o processo educacional ele é muito interessante, porque o que é a educação? A educação justamente é o que? É nós pegarmos o conhecimento e transmitirmos o conhecimento a outros que vêm depois de nós.
E os mitos, eles eram transmitidos às gerações posteriores justamente por meio da educação. Eram histórias que eram contadas, eram histórias que eram ensinadas. Então, assim, de geração em geração, né, a cada nova criança, novo ser humano que nascia naquele grupo social ali, ele já ia crescendo, já ia sendo educado, já ia entendendo porquê dos mitos, para que servia o mito, o que o mito explicava. Então, o mito é isso, gente. São ritos, são histórias, são narrativas, certo? Que explicam o funcionamento da sociedade, que explicam os fenômenos físicos e naturais, que explicam a origem do universo, de todas as coisas, certo? Eu vou passar aqui para o terceiro parágrafo. Ó. Por intermédio de ritos sagrados, diversos grupos humanos renovaram suas alianças com os seres sobrenaturais, o que produziu uma sensação de amparo diante dos perigos da existência. Assim, a consciência mítica mostrava-se operativa, isso é, trazia resultado, transmitindo os valores desejados pelas sociedades. Ou seja, entender que homens e deuses se relacionavam trazia um certo amparo, um certo conforto para a sociedade. Porque quando estava tudo errado, a gente dizia assim, foi culpa dos deuses, foram eles que estavam bravos, e aí eles foram lá e agiram para nos punir. Então a gente precisa obedecer, porque se nós não obedecermos, eles vão continuar nos punindo. Certo? Ao mesmo tempo que quando alguma coisa acontecia de bom, nós estamos sendo agraciados, nós estamos sendo beneficiados, abençoados pelos deuses, porque nós estamos, vivendo em sociedade direitinho, nós estamos bem. Então, colocar, vamos dizer assim, a explicação de todas as coisas nessas histórias míticas, nos deuses criados, né, por a mitologia grega, trazia assim um certo conforto e um certo amparo, né? Como pela mitologia grega os homens e os deuses se relacionavam, toda vez que algo sem explicação acontecia, foi porque os deuses interviram, né? Ou pro bem ou pro mal, mas eles estavam lá protagonizando, né? Sendo protagonistas, sendo os mais importantes nessa relação, junto com os homens, né? Determinando, por fim, se nós vamos ser punidos, se nós vamos receber bênçãos, graça, né? Enfim. No mundo contemporâneo ocidental, predomina uma visão racional e materialista da realidade. Mas o mito ainda tem lugar privilegiado em diversas culturas espalhadas por todo o planeta. Olha só, quando eu já falei, dei um spoilerzinho, né, no outro vídeo para vocês, dizendo que a filosofia é a predominância o quê? Do pensamento racional, da razão, né? E a filosofia nasceu junto com a ciência, ou seja, uma nova forma de pensar sobre todas as coisas, sobre a origem de todas as coisas, tá? E essa nova forma de pensar é que passou a valer, ou seja, o ato de filosofar foi sendo construído, né? E o conhecimento que a gente adquiriu a partir desse processo filosófico, vamos dizer assim, passou a explicar todas as coisas no lugar da mitologia. Mas a mitologia ainda tem um lugar privilegiado em todas as culturas espalhadas por todo o planeta. Ainda tem. Não viraram só aquelas histórias de livrinho, não. Que a gente compra aqueles livros da Odisseia, né? Para nós entendermos, né, como é que aconteceram as coisas na Grécia, para nós conhecermos mais sobre os mitos, né, sobre as histórias míticas. Não viraram só livrinho, né? Ainda tem um espaço importante, ainda são considerados, vamos dizer assim, né, como explicações válidas aí. E muitas religiões, tá, gente, utilizam ainda os mitos, de um modo geral, seus próprios mitos, né, para explicar, né, para lidar com a fé, enfim, para lidar com, vamos dizer assim, o desenvolvimento dessas próprias religiões. Então, o mito é muito presente, tá, nas práticas religiosas. E culturalmente falando, ele ainda tem muito espaço, ele prevalece ainda, ele é muito importante ainda, tá? Primeiras cosmologias, né, a partir do século VII a.C., os primeiros filósofos gregos, né, conhecidos como os pré-socráticos, depois a gente vai falar por que eles têm esse nome, tá? Iniciaram um processo de ruptura com as explicações míticas e antropomórficas do universo. Ou seja, o que é isso? Com o tempo, as explicações míticas elas não foram dando mais conta de se compreender a realidade. Porque, como eu expliquei para vocês, a sociedade ela se desenvolve muito, tá? E ao se desenvolver, as sociedades vão mudando e a gente vai criando novos conhecimentos, vão criando novas coisas. Então, o que acontece? Os mitos foram ficando insuficientes para explicar a realidade, certo? Essa história de que os deuses
tem forma humana e que se relacionam com os seres humanos, isso tudo foi caindo num certo descrédito, né? À medida em que o pensamento filosófico, o ato de filosofar, que eu expliquei no outro vídeo, começou a ganhar corpo, né? Começou a ganhar importância, né? E junto também da filosofia, o surgimento da ciência também começou a ganhar muita importância, vamos dizer assim, né? Dedicaram-se a investigar diretamente o mundo físico, a natureza, e a construir uma cosmologia, ou seja, uma explicação sobre a origem, a formação e as principais características do cosmos, né? Então não é mais uma cosmogonia, agora é uma cosmologia, ou seja, a explicação e a origem de todas as coisas começou a vir o quê? Sobre a partir da investigação, certo? Da observação, da investigação, de um processo filosófico, científico, que foi colocado em curso, né, para se entender primeiramente os fenômenos naturais. Então, a partir daí, a mitologia foi sendo deixada o quê? De lado. Nada ou bem pouco de deuses ou histórias familiares. A nova tendência era buscar argumentos baseados na observação do mundo natural e no uso da razão para formar um sistema coerente de concepções. Então, é isso, gente. Num determinado momento da história, né, os mitos eles foram caindo em desuso, ao mesmo tempo em que o processo filosófico ele foi o quê? Se desenvolvendo. É muito importante perceber isso, tá, gente? Que a necessidade de se observar, a necessidade de investigar, a necessidade de criar argumentos, ou seja, explicações para determinadas questões. Isso tudo foi tomando uma proporção muito grande e acelerou muito a produção de conhecimento sobre todas as coisas, principalmente sobre a natureza, e, portanto, o mito ele foi perdendo espaço, ele foi ficando de lado nesse papel de explicar a origem de todas as coisas. Tudo bem até aí? Então, todo o processo filosófico começou com a necessidade de se entender os fenômenos físicos, o mundo natural, o habitat onde a gente vive, certo? E com isso a mitologia foi ficando de lado nessa tarefa, mas continua tendo um papel social, cultural importante, porque a mitologia é um conjunto de rituais, é um conjunto de histórias, é um conjunto de narrativas que durante muito tempo teve essa função de explicar todas as coisas, certo? E hoje nós entendemos o quê? Que faz parte o quê? De um conjunto de saberes culturais de uma determinada sociedade. Né? Então eles são ainda muito importantes para nós pensarmos a história do desenvolvimento do pensamento humano, o desenvolvimento da história da própria humanidade, como que a humanidade foi se desenvolvendo, foi criando novas coisas, novos conhecimentos. Então o mito ainda tem a sua importância. Principalmente nas atividades religiosas, ele ainda está muito presente. Ele ainda é um elemento muito importante de compreensão e de, vamos dizer assim, de como a gente lida com a nossa própria fé, certo? Beleza? Deu para entender?